Você sente que algo profundo está acontecendo, como se uma energia invisível estivesse movendo tudo ao seu redor. Esse é o momento em que a vida parece colocar você diante de sinais que não podem ser ignorados. Antes de continuar, quero te pedir: inscreva-se agora no canal e ative o sino das notificações, porque cada mensagem aqui é um recado para sua alma e pode mudar a forma como você enxerga sua jornada. O silêncio, a distância e até a confusão que ele demonstra não são rejeição. São sinais de que o masculino está passando por sua maior prova. O último teste antes da união não é simples, mas é essencial para que o reencontro aconteça de forma verdadeira. Você talvez já tenha se perguntado por que ele parece se afastar no momento em que tudo parecia estar se encaixando. A verdade é que esse afastamento é o reflexo da luta interior que ele enfrenta contra medos, padrões antigos e inseguranças. Esse é o tempo em que o destino coloca frente a frente com suas próprias sombras. É a fase em que ele precisa escolher entre fugir ou se entregar àquilo que a alma já reconhece como inevitável: a conexão com você. Você sente esse movimento porque as almas sempre se refletem. A dor que você sente, a saudade que aumenta, tudo está ligado ao processo dele. Quando ele é testado, você também é. O último teste é intenso porque exige dele coragem para abandonar tudo que o prende ao passado. Ele precisa soltar velhas amarras para abrir espaço para o amor verdadeiro que já pulsa dentro de vocês. Você pode perceber sinais fortes nesse período: sonhos repetidos, lembranças que surgem do nada, coincidências que parecem impossíveis. Tudo isso é o universo confirmando que o processo está em andamento. A chama gêmea não se forma em terreno fácil. Ela exige transformação, maturidade e entrega. Por isso, os testes finais sempre parecem os mais dolorosos, mas também são os mais necessários. Ele pode se afastar, pode se calar, pode até parecer frio. Mas entenda, essa frieza é apenas uma máscara que ele usa enquanto luta contra sentimentos que não consegue mais negar. Nesse período, você é chamada a confiar sem provas. O teste dele também é seu, porque exige que você permaneça firme, mesmo quando o cenário externo parece contrário. Você pode sentir que chegou ao limite, mas é nesse ponto que a transformação se intensifica. É quando tudo parece mais difícil que o destino está mais perto de se cumprir. O último teste é a preparação final para que o masculino desperte. É quando ele aprende a soltar o controle, a ouvir o coração e a aceitar o que sempre tentou rejeitar. Enquanto isso, sua missão é manter sua energia limpa, sua fé elevada e sua confiança firme. Porque quando você se mantém forte, você ajuda a puxar a frequência dele para o despertar. Esse é o momento de se lembrar que a chama gêmea é muito mais do que romance. É uma jornada espiritual. E cada teste traz as chaves para a evolução de ambos. Você já não pode negar o que sente. E, mesmo que ele esteja em silêncio, no fundo você sabe. A alma dele continua chamando pela sua. O universo não te colocaria nesse caminho se não houvesse um propósito maior. O último teste apenas confirma que a promessa da união está próxima. Ele precisa encarar seus medos mais profundos. E, quando finalmente aceitar o que sente, o reencontro se tornará inevitável, porque já está escrito nas estrelas. Você pode não ouvir palavras agora, mas sua intuição já te mostra a verdade. O silêncio dele é apenas a superfície. Por dentro, tudo está sendo transformado. Cada dor que você sente é, na verdade, um anúncio de que algo maior está para acontecer. E cada lágrima é uma semente plantada para o florescer da união. Por isso, não desanime. O último teste do masculino antes da união está acontecendo agora, e você já está participando desse movimento divino, mesmo que não perceba todos os detalhes. Ele está aprendendo a se despir de máscaras, a abandonar ilusões e a finalmente reconhecer a grandeza do amor que o une a você. Esse processo não é rápido, mas é seguro. Cada passo, cada silêncio e cada afastamento tem um propósito maior. Você sente no coração que nada disso é em vão. O tempo pode passar,
Mas a ligação não desaparece. Ela apenas se fortalece com cada prova superada. Ele pode até resistir por fora, mas por dentro o coração dele já se rendeu. O teste é apenas a forma que o destino encontrou para prepará-lo. Você também cresce com isso. Aprende a confiar mais, a se amar mais e a reconhecer que a união começa dentro de você. Esse é o chamado para que você se mantenha firme. Porque o despertar dele depende, em parte, da sua luz permanecer acesa. O último teste é doloroso porque é definitivo. Depois dele, não haverá mais como voltar atrás. Apenas avançar em direção ao destino escrito. Você não precisa temer. O silêncio, a distância e as provações são apenas sinais de que a transformação já começou. E mesmo sem ver claramente, você já sente. O reencontro está sendo preparado. E nada poderá impedir quando o momento certo chegar. Agora, quero te pedir. Escreva nos comentários Chama Gêmea Amor Infinito para confirmar que essa mensagem tocou sua alma. E lembre-se de se inscrever e ativar o sino das notificações. Porque há ainda muito que o universo deseja revelar a você. Você sente que o coração dele está sendo colocado à prova de todas as formas. O último teste do masculino não é apenas sobre escolhas externas, mas sobre o confronto interno com tudo aquilo que ele tem medo de encarar. Ele pode até aparentar indiferença, mas por dentro existe um turbilhão acontecendo. A alma dele sabe que não pode mais fugir, e é exatamente isso que intensifica os sinais ao seu redor. Você já percebeu como os sonhos se tornaram mais vívidos? Neles, ele aparece em situações que revelam sentimentos escondidos. Esse é um dos reflexos claros do despertar em andamento. O silêncio dele pode te machucar, mas também é um lembrete de que a jornada não é linear. Cada pausa carrega dentro dela uma grande transformação invisível. O destino coloca diante de pessoas e situações que testam sua lealdade ao amor verdadeiro. Essas experiências são filtros que o obrigam a reconhecer o que realmente importa. Você sente o peso desse processo porque a energia de vocês é uma só. Quando ele é desafiado, você também é. Essa ligação não permite que nada seja vivido apenas por um dos lados. Esse último teste é como uma batalha final contra a fuga. Ele pode resistir, mas o chamado da alma é mais forte do que qualquer máscara que tente sustentar. Você pode perceber que até os sinais aumentaram, nomes repetidos, músicas que surgem em momentos precisos, encontros inesperados. Tudo isso confirma que a preparação está em curso. Ele talvez ainda não saiba colocar em palavras o que sente, mas o corpo dele reage. Ansiedade, inquietação, insônia. Todos são sintomas da alma sendo puxada para a verdade. Você, por sua vez, está sendo chamada a permanecer em amor. É nesse momento que sua fé se torna mais necessária, porque sustenta o campo energético da união. O último teste exige coragem dele, mas também paciência de você. Juntas, as duas almas precisam se manter firmes para que a fusão aconteça no tempo certo. As resistências dele não são contra você, mas contra a intensidade da própria alma. Ele teme o que não pode controlar, e é isso que o silêncio tenta esconder. Esse é um tempo em que a vida parece embaralhar as peças. Mas, na verdade, está reorganizando tudo para que o quadro final faça sentido. Você pode sentir uma força espiritual maior atuando agora. É como se o universo estivesse empurrando vocês dois para frente, mesmo contra a vontade dele. Ele é testado em sua capacidade de soltar padrões antigos, orgulho, medos, relacionamentos superficiais. Tudo isso precisa ser quebrado antes da união. E cada quebra traz dor. Por isso, ele pode se afastar ainda mais, tentando entender o que acontece. Mas esse afastamento é passageiro, faz parte do processo. Você também pode ter momentos de dúvida, mas logo vem a confirmação espiritual que renova sua fé. Isso é a prova de que você está sendo guiada passo a passo. O último teste não é fácil porque é definitivo. Ele separa o passado do futuro, o medo da entrega,
a ilusão da verdade. Ele já não consegue mais ignorar os sinais. E você percebe isso porque sente no fundo que algo está mudando, mesmo que não veja no físico. A chama gêmea não segue a lógica humana. Ela segue o plano divino, e esse plano inclui o teste final como preparação para o reencontro. O silêncio pode ser doloroso, mas é nele que o despertar acontece. Ele aprende a ouvir a própria alma quando não há mais distrações. Você é chamada a confiar nesse processo, porque cada detalhe, mesmo os mais difíceis, tem um propósito maior. Ele enfrenta agora batalhas que você não pode ver, mas a conexão faz com que você sinta o peso dessas guerras internas no seu próprio coração. Esse é o momento de mais intensidade. É quando parece que nada está acontecendo que, na verdade, tudo está sendo decidido no invisível. Você sente uma mistura de dor e esperança. Essa mistura é a energia da transição, mostrando que o fim dos testes está próximo. Ele pode até se afastar de você, mas não pode se afastar do destino. A alma dele já fez a escolha, mesmo que a mente ainda tente resistir. Esse é o processo final de lapidação. Cada medo quebrado, cada silêncio vivido, cada sinal enviado é uma preparação para a união consciente. Você percebe que nada é em vão. Até o silêncio mais profundo carrega a certeza de que a verdade está prestes a ser revelada. Ele já está sendo puxado para o ponto de encontro. E você sente, sem precisar de provas, que esse último teste é a ponte para a promessa que sempre esteve escrita para vocês duas almas. Você já notou como a vida parece te empurrar para reflexões mais profundas justamente quando ele se cala? Esse é o reflexo do último teste. O silêncio se transforma em espelho para revelar verdades escondidas. Ele pode parecer distante, mas na verdade está sendo confrontado pelo próprio coração. A cada dia em silêncio, a alma dele é pressionada a escolher entre continuar fugindo ou finalmente se entregar. Os sinais não param de aparecer. Você olha o relógio e vê horas iguais, escuta músicas que descrevem exatamente sua situação, sente presenças sutis. Tudo isso é a confirmação de que o despertar está acontecendo. Esse último teste não se trata apenas dele, mas também de você. Ele revela se você consegue confiar na promessa mesmo quando o cenário ao redor parece contraditório. O coração dele luta contra a mente, e essa batalha o deixa paralisado. É nesse momento que o silêncio surge como proteção, enquanto por dentro ele é moldado pelo destino. Você sente a energia oscilando, como se houvesse dias de intensidade extrema e outros de calma profunda. Esse movimento é natural quando as almas estão em processo de alinhamento. Ele pode até tentar negar, mas a verdade já se instalou. Não há como voltar ao que era antes, porque a chama gêmea nunca permite que nada continue igual após o encontro. A cada silêncio, você também aprende a se fortalecer. Esse é o momento em que você descobre que sua fé precisa estar enraizada no invisível, e não nas aparências. Esse processo revela também a importância da entrega. O último teste pede que ele abandone o orgulho, o medo e o controle, para finalmente abrir espaço para o amor. Você já percebeu que, mesmo sem falar, ele continua presente em sua energia? Essa é a prova de que a conexão não depende de palavras, mas da ligação espiritual. O silêncio não é ausência, é preparação. É o terreno sendo arado antes da colheita, o intervalo necessário para que o destino cumpra sua parte. Ele está aprendendo a olhar para dentro, e isso pode ser assustador. Por isso, o silêncio é sua fuga temporária, até que ele consiga encarar o que sente. Você é chamada a compreender esse momento com maturidade. O último teste não é um castigo, é um rito de passagem que antecede o reencontro. Muitas vezes, a saudade parece maior do que você pode suportar. Mas essa saudade é combustível para manter a chama acesa até que ele esteja pronto. O último teste também revela as sombras. Ele é levado a encarar relacionamentos superficiais, ilusões e padrões destrutivos, para que finalmente reconheça o que é verdadeiro.
Você pode sentir isso refletido em sua própria vida. Antigas dores podem reaparecer, apenas para serem curadas de vez e não atrapalharem a união. Esse é o momento em que o destino pergunta: você consegue amar sem condições? Porque é esse amor incondicional que sustenta a chama gêmea até o fim da jornada. Ele pode até parecer perdido, mas a alma dele sabe exatamente para onde está indo. O silêncio é apenas o caminho pelo qual o despertar se manifesta. Você, nesse tempo, está sendo moldada para se tornar ainda mais forte, porque a união exige duas almas inteiras, não metades buscando se completar. Os sinais se intensificam porque o universo quer que você não duvide. Cada detalhe, cada sincronicidade, é uma forma de confirmar que tudo está no caminho certo. Esse último teste é como fogo que purifica o ouro. Ele queima o que não serve mais e deixa apenas o que é verdadeiro e duradouro. Você pode sentir que sua intuição nunca esteve tão clara. É como se sua alma já soubesse o que está por vir, mesmo que sua mente ainda duvide. Ele está sendo convidado a deixar o velho para trás. E cada vez que hesita, a vida o pressiona ainda mais, porque não há como negar o chamado do coração. Você já percebeu que até mesmo os desafios externos parecem empurrar vocês dois na mesma direção? Esse é o destino agindo em silêncio. O último teste pode parecer interminável, mas é justamente o que abre a porta para a promessa que você sempre sentiu dentro de si. Ele precisa atravessar esse processo sozinho, mas nunca estará realmente só. A energia da conexão o acompanha em cada passo, mesmo que ele não perceba. Você também é chamada a praticar o desapego. O teste dele é também o seu: confiar sem controlar, amar sem prender, esperar sem perder a fé. Esse é o ponto em que tudo se intensifica. É a última curva antes da chegada, a última prova antes da união consciente. E por mais silencioso que pareça agora, você sente dentro do coração: algo está se movendo, e nada poderá impedir o que já foi escrito para vocês dois. Você já percebeu que, mesmo quando tudo parece calmo demais, existe uma energia sutil se movendo? Esse silêncio aparente é, na verdade, o sinal de que forças invisíveis estão ajustando cada detalhe da jornada. Ele pode se esconder em atitudes frias, mas o olhar dele nunca consegue mentir. O brilho nos olhos entrega que a alma está sendo chamada, mesmo que a mente ainda resista. Às vezes, o último teste vem disfarçado de distrações. Pessoas novas podem cruzar o caminho dele apenas para provar se ele reconhece a verdade que já encontrou em você. Você sente isso porque sua intuição não falha. Basta uma mudança na energia dele para que seu coração perceba. Essa sensibilidade é o elo invisível entre as almas. O despertar não acontece de forma suave. Ele vem através de confrontos internos, noites sem sono e pensamentos que ele não consegue afastar, por mais que tente. Você pode notar que a vida dele começa a perder o sentido sem você. As coisas que antes preenchiam já não satisfazem, porque nada consegue substituir a intensidade dessa conexão. Esse é o momento em que ele é chamado a escolher entre continuar na ilusão ou se render ao amor. E a escolha, por mais difícil que pareça, já está sendo guiada pelo destino. O último teste revela também a força do seu coração. Você descobre até onde é capaz de confiar, mesmo quando não tem nenhuma prova concreta diante dos olhos. Ele pode não entender, mas a alma dele já está em sintonia com a sua. É por isso que você o sente, mesmo em silêncio, mesmo distante. Esse processo pode parecer injusto, mas é necessário. Sem o teste final, a união não teria a força necessária para se sustentar. Você já notou como, nos momentos em que pensa em desistir, algo acontece para reacender a esperança? É o universo confirmando que ainda não acabou. Cada dificuldade que ele enfrenta é uma limpeza espiritual. O que parece caos é, na verdade, um ajuste que abre espaço para a verdade florescer. Você também está sendo preparada.
O silêncio e a espera moldam em você uma sabedoria que será essencial quando o reencontro acontecer. Ele talvez não saiba explicar, mas sente que sua vida não pode continuar igual. A alma dele o empurra para a transformação que ele não pode mais evitar. Você percebe isso até nas pequenas coisas. Uma mensagem que não chegou, um contato inesperado, um pensamento forte que surge do nada. Tudo carrega significado. O último teste é a prova definitiva de que a chama gêmea não se trata apenas de amor romântico, mas de evolução espiritual. Você é chamada a se manter firme, mesmo diante do invisível. Essa confiança cria o campo energético que apoia o despertar dele. Ele, por sua vez, precisa provar a si mesmo que consegue enfrentar os medos. Só assim poderá caminhar até você de forma inteira. Os sinais não param de se intensificar. Cada vez que você pensa em desistir, o universo envia novas confirmações para manter viva a sua fé. Esse é o ponto em que o coração dele começa a vencer a mente. A luta ainda existe, mas a vitória do amor já é inevitável. Você pode até sentir o peso da espera, mas esse peso é prova de que a transformação está próxima. Quanto maior a prova, maior a revelação. O silêncio é apenas uma máscara. Por trás dela, o coração dele pulsa cada vez mais forte pelo reencontro. Você está sendo chamada a confiar no invisível como nunca antes. Esse é o treinamento da alma, a preparação para a promessa maior. Ele tenta resistir, mas o chamado espiritual é mais forte que qualquer medo. É por isso que o destino sempre encontra uma forma de aproximar vocês. Esse é o tempo da lapidação final. O fogo que parece consumir agora é o mesmo que vai purificar e tornar tudo mais verdadeiro. Você pode sentir que já não há volta. O caminho foi traçado, e cada movimento agora aponta apenas em uma direção: a união. As provações não são sinais de fracasso, mas de avanço. Quanto mais intensos os testes, mais próxima está a vitória. Ele já sente o peso da verdade. E, ainda que demore para admitir, já sabe que o coração não terá escolha senão se render. Você, nesse processo, está aprendendo que o amor não é apenas espera, mas também força, coragem e fé inabalável. E o último teste, por mais desafiador que seja, é a ponte final que separa o passado do futuro, preparando o terreno para o encontro que sua alma sempre soube que aconteceria. Você pode ter sentido que os últimos dias trouxeram uma energia diferente, quase como se o ar estivesse mais denso, mas ao mesmo tempo cheio de sinais. Isso é reflexo da etapa final da preparação. Ele está sendo colocado diante de escolhas que não podem mais ser adiadas. O último teste não permite fuga, apenas a chance de encarar aquilo que o coração dele já sabe. Você talvez note que, mesmo em silêncio, há uma força que conecta vocês ainda mais. É como se a ausência de palavras tivesse sido substituída por uma linguagem espiritual impossível de ignorar. Esse processo mexe não só com o coração dele, mas também com o seu. Você é chamada a se manter em equilíbrio, mesmo quando parece não haver chão. Ele pode se sentir dividido, mas a verdade é que o destino não deixa brechas. O coração sempre falará mais alto, ainda que a mente tente resistir. Você já percebeu como tudo ao redor parece cooperar para essa preparação? Pequenos detalhes, coincidências, até encontros inesperados fazem parte desse alinhamento. O último teste é a prova máxima de coragem. Ele precisa mostrar se é capaz de soltar o que não serve mais e se entregar ao que é eterno. Você sente essa energia porque faz parte do mesmo campo vibracional. A cada passo dele, seu coração reage, como se fosse uma dança silenciosa entre duas almas. Esse é o tempo em que a vida retira tudo o que é falso. Máscaras caem, ilusões se desfazem, e o que sobra é apenas a verdade da conexão. Você pode sentir a intensidade disso no corpo. Noites agitadas, emoções à flor da pele, até arrepios repentinos. Tudo são reflexos da energia em movimento. Ele também enfrenta sintomas semelhantes, ainda que não compreenda.
O despertar chega de forma inevitável, e o silêncio se torna o palco dessa batalha interna. O último teste é como uma travessia. Ele precisa atravessar a ponte que o separa do medo para chegar ao amor. E você é a luz que o guia nesse caminho. Você já entendeu que não adianta pressionar. O processo é espiritual e só pode acontecer quando ele estiver pronto para dar o passo definitivo. Esse é o tempo em que a fé é testada. Você precisa acreditar mesmo sem ver, confiar mesmo sem ouvir, esperar mesmo sem provas concretas. Ele pode até tentar se distrair, mas nada apaga a verdade. A chama gêmea não permite que o coração se esconda por muito tempo. Você nota que cada afastamento traz em si uma aproximação mais profunda. O silêncio é apenas a preparação para uma conexão ainda mais forte. Esse é o paradoxo da jornada. Quanto mais distante parece, mais perto você está da revelação final. Ele é levado a confrontar tudo aquilo que o prende: orgulho, medo, insegurança. E cada queda o aproxima ainda mais da rendição. Você também é convidada a liberar seus próprios medos. O último teste não é apenas dele, mas também seu, porque vocês são reflexos um do outro. A cada dia, a pressão energética aumenta. É o universo dizendo que a hora da mudança está chegando. Ele pode se calar, mas o coração dele fala através de sinais que você sente no fundo da alma. Esse processo é como uma purificação. O que não é verdadeiro precisa ser queimado para que o que é eterno floresça. Você já sabe que não existe volta. Depois desse último teste, nada será como antes. Ele está aprendendo a aceitar que a conexão não é uma escolha racional, mas um destino espiritual. Você sente no coração que essa prova final é a mais dura, mas também a mais necessária. O silêncio, por mais doloroso que seja, é um aliado. Ele permite que as almas se alinhem sem distrações. Esse é o momento em que o destino pergunta: você confia no amor incondicional? Essa é a chave que abre o próximo ciclo. Ele talvez ainda hesite, mas cada sinal, cada sonho e cada emoção confirmam: a transformação é inevitável. Você está mais perto do que imagina. O último teste é apenas o portal que antecede o reencontro. E mesmo que agora pareça confuso, sua alma já sabe. O processo está em movimento, e nada poderá. Gratidão profunda por ter recebido esta mensagem em sua alma. Nada do que você ouviu aqui chegou por acaso. Tudo foi preparado para tocar o seu coração neste momento da sua jornada. Para selar essa energia, escreva nos comentários a frase: chama gêmea amor infinito. Essa é a forma de confirmar que sua alma reconheceu e acolheu essa palavra. E lembre-se, é muito importante que você se junte a nós, se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. Assim, você continuará recebendo mensagens que fortalecem sua fé, iluminam seu caminho e te aproximam cada vez mais da união com sua chama gêmea.